Nos dias em que sabia que a mãe se ia demorar pelas hortas, Isabel abria com cuidado o portão do cemitério e percorria devagar um talhão ao acaso. Começava numa ponta e ia seguindo, passando as campas uma a uma. Relia os nomes dos mortos, situava-os no tempo, pensava se teria chegado a conhecê-los, recordava histórias que se contavam pela aldeia. Sabia como muitos deles haviam morrido e a esses considerava os assuntos encerrados. Eram os outros, os que ainda guardavam mistérios, que faziam com que gostasse tanto estar ali. Imaginava quem tinham sido em vida, o que tinham feito, de quem tinham sido filhos e pais. Imaginava como teriam morrido, em que dias estava sol ou se chovia a cântaros. De vez em quando perguntava à mãe por determinada pessoa, e a mãe, entre o que estivesse a fazer, contava a história dessa morte, que nunca era nada de inusitado, um infarto, um cancro, um acidente, ou a lei natural da vida a chamar à morte os que já tinham vivido anos suficientes. Isabel não tinha medo dos mortos. Gostava de passear por entre as campas do cemitério a recuperar as histórias da morte daquelas pessoas. Quando a falta de alguma informação lhe acicatava a curiosidade, perguntava à mãe. Quando esta se recusa a dar-lhe uma resposta sobre uma mulher chamada Eulália, Isabel inicia uma busca por esclarecimentos. Só que ninguém quer falar sobre o assunto. E, inesperadamente, Isabel vê-se confrontada com uma teia de mentiras, maldade, enganos e crimes que a levam a compreender o passado misterioso da mãe e a forma quase anestesiada da sua existência. Um romance de estreia profundamente sagaz e envolvente que faz um retrato do interior português preso na tradição religiosa da década de 1970. Olá a todos, eu sou a Sara, sejam muito bem-vindos de volta ao meu canal, ao Livros da Pipoca, ou então sejam muito bem-vindos, caso seja a primeira vez que estão por aqui. E hoje venho falar-vos de um livro que eu terminei de ler ontem, comecei a ler no domingo, sim, estou a filmar na terça, terminei ontem porque não consegui terminar no domingo, com muita pena minha. Portanto, ainda está muito fresco na minha mente. E foi um livro que conversou muito comigo. Tocou-me muito. Fez-me sentir amor, ódio, raiva, revolta, nostalgia. Falou mesmo muito comigo. Eu vou-vos dizer qual foi o livro. O Lugar das Árvores Tristes, da Lénia Rufino. Este livro já me tinha chamado a atenção quando saiu. Só que é das tais coisas. Não sei se isso vos acontece, mas a mim acontece muito. Eu, às vezes, compro os livros e penso, vou lê-los, mas o livro tem que me chamar. Eu não sei explicar isto, mas eu sou muito assim e também depende muito da mood como eu estou. Eu não comprei o livro, eu li-o na assinatura do Kobo Plus, ele está lá, mas pretendo comprar. Este é daqueles livros que eu tenho que ter em casa, porque eu vou reler este livro. Mexeu tanto comigo. É nostálgico porque... vou já dizer, vocês já ouviram a sinopse, fala no Alentejo, no meu Alentejo, uma aldeia alentejana. Eu sou alentejana, nasci em Beja, portanto trouxe-me logo aqui aquela nostalgia de criança, e pronto, agarrou-me logo. Eu não li sinopses, porque vocês sabem que eu detesto ler sinopses, a não ser, claro, quando estou a fazer um vídeo como o último que eu apresentei com os livros góticos que vão sair ao longo de 2025, aí eu tive que ler as sinopses para vocês também saberem e no fundo eu também saber o que é que se trata. Mas, por norma, eu não leio sinopses e este eu não li. Este sempre foi um livro que ficou na minha cabeça, na minha mente, e sempre pensei, eu tenho que comprar o livro da Lénia Rufino, até porque ela tem agora outro que eu também
fiquei agora muito curiosa para ler. E é como vos digo, eu estava no domingo a pensar, bem, vou ler mais um livro para os meus autores nacionais, os vídeos que eu costumo apresentar à quarta-feira. E pensei, bem, eu tenho aqui imensos que eu ainda não li, que quero ler e serão lidos. Mas estava mais numa vibe de ir ao Kobo e ver o que é que lá está, porque eu tenho lá muitos que até mesmo quando ficam disponíveis, eu vejo que estão disponíveis, eu descarrego logo, portanto tenho-os logo disponíveis. Alguns que eu tenho já não estão disponíveis e encontrei o da Lénia Rufino e é mesmo este, pensei, é mesmo este está-me a chamar, é mesmo este. Então é assim, como eu já disse, deixou-me muito nostálgica, precisamente por se passar no Alentejo, mas logo a maneira como começa, eu pensei, este livro vai ser um favorito. Não há dúvida. Nós temos a Isabel, que é uma miúda de 18 anos, que vive na aldeia, não tem medo dos mortos, adora ler e gosta de passear pelo cemitério. E sim, eu nisso identifico-me com ela. Há pessoas que não gostam de visitar cemitérios. Eu gosto. Talvez também pela componente gótica, especialmente. Mas lembro-me desde bem nova de gostar de visitar e ver, especialmente aqueles jazigos enormes de família. Pronto, tenho um gosto peculiar. Mas é um sítio onde eu sinto calma. Também não tenho medo dos mortos. E identifiquei muito com a Isabel. O que é que se passa com a Isabel? A Isabel sabe praticamente a história de toda a gente que morreu ali. Porque é uma aldeia. E sabe-se tudo. Até mesmo aquilo que não se fala, acaba por se saber. É mesmo assim nas aldeias. Mas há uma campa que a deixa bem intrigada, que é a da Dona Eulália, que é uma senhora de quem nunca se fala e ninguém sabe nada dela. Então ela começa a ficar intrigada, começa a ficar a pensar, bem, sabem como é? A curiosidade. Mas eu nunca ouvi falar desta senhora, não sei bem o que é que se passa com ela. E foi perguntar à mãe. Quando fiz a pergunta à mãe, ela notou o incómodo que a mãe sentiu. E a mãe apenas respondeu que morreu de velha. Foi falar com a filha da Dona Eulália. Também notou o mesmo incómodo. E a mesma resposta. A Dona Eulália morreu de velha. Foi falar com o padre, foi falar com várias pessoas da aldeia. E notou que todas as pessoas com quem ela falava evitava o assunto, tratava dele assim o mais rápido possível e era morreu de velha. E ela pensa, ninguém morre de velha, ninguém morre de velhice. As pessoas morrem de ataque cardíaco, de embolias, de outras coisas, mas não de velho. Pronto, tem que haver uma falência qualquer. E ela começa a pensar nisto. E ao mesmo tempo ela começa a perceber-se que não sabe quem são os tios, não sabe quem são os avós, o contacto é praticamente nulo. Ela vive com a mãe, Lourdes, e o pai já faleceu e ela começa a ficar intrigada, pronto. E entretanto também começa a confrontar a mãe com estas perguntas e a mãe sempre evita falar sobre o passado e sobre a história dela. Ela chegou a perguntar como é que o pai e ela se conheceram, porque ela, entretanto, e vamos a mais uma componente que me deixou nostálgica, ela vai ao sótão da casa, daquelas casas da aldeia no Alentejo, que tem as telhas, a sério. Eu senti, posso mesmo dizer que senti o cheiro, vi as cores, a Lénia escreveu tão bem este livro que até o cheiro da terra molhada que ela chega a comentar, a sério, tocou-me muito, porque eu conseguia ouvir os sons, conseguia cheirar os cheiros e conseguia ver as cores e
aquele sótão com as telhas, com o teto caído, assim, pronto, como numa casa que tem um teto. Um teto disparate, estou a dizer disparate. Tem um sótão com telhas com telhas de. Vocês sabem como é que são, pronto. Eu até me está a gostar de falar sobre isto porque emocionou-me muito. Porque fez-me lembrar também das vezes que eu ia à casa dos meus avós e dos meus tios, avós, e ia lá para o sótão brincar com as minhas primas. O sótão que tem sempre aquele ar, apesar de estarem arrumadinhos, tal como este estava arrumadinho, mas tem aquele ar sombrio, às vezes aparecia um pássaro morto. Sabe aquelas coisas que nós, como de crianças, e tem os baús, aquelas arcas velhas. A sério, pronto, como mesmo. E a Isabel descobre várias arcas, acho que são 3, mas há uma, as outras 2 estão abertas, há uma que está fechada. E ela procura, pensa que, tem que haver uma chave. E ela aproveita uma altura que a mãe não está, que está no campo a tratar dos animais e do cultivo. Procura na mesinha de cabeceira e encontra então uma chave grande, que ela percebe que só pode ser daquela arca, daquele baú. E realmente é. Isto para vos dizer que ela encontra uma fotografia antiga do casamento da mãe, encontra vários diários e uma carta especial. Ou seja, nós estamos aqui, nesta altura, em 1992, e imediatamente a Lénia leva-nos para 1968, quando tudo começou. Quando começamos a entender a história da Lourdes. E é assim, é uma história triste. De uma miúda de 14 anos que foi obrigada a crescer depressa. Foi obrigada a tornar-se adulta. Perdão. Estou um bocado emocionada, porque este livro emocionou-me bastante. E ao mesmo tempo, a raiva e o ódio que eu senti, eu penso que a Lénia quis fazer aqui uma grande crítica à Igreja, à religião, porque nós temos aqui presente um padre que é tudo menos o que devia ser. Portanto, ela fala sobre os pecados, os erros, os atos abomináveis feitos pelos líderes religiosos, por aqueles que deviam dar o exemplo. Eu estou a falar isto, mas não sou católica, portanto revolta-me sim quando ouço nas notícias, mas penso que para quem é católico é uma situação complicada. E nesta altura, em 1968, vocês imaginam como é viver num Alentejo, numa aldeia, onde o padre mandava em tudo. Ele é que decidia tudo. A sério, eu fiquei tão revoltada com o que acontece com a Lourdes, com o que ele permite que acontece, com os pensamentos que ele tem em relação a ela. É assim, eu não vos posso falar mais, porque senão eu vou-vos dar spoilers e vou-vos dar muito da história. E eu acredito que a melhor maneira de vocês lerem um livro é sabendo o menos possível. E acreditem que vocês vão se emocionar, vão sentir tudo isto que eu disse e vão gostar muito. Eu gostei imenso. Gostei imenso da crítica, sim, gostei. Acho que é necessário falar sobre esses assuntos, porque isso foi em 1968 no Alentejo, mas estamos em 2025 e continuamos a ouvir falar de casos de pedofilia e de outros crimes cometidos por padres e sacerdotes. Portanto, continua um tema bastante atual. E é emocionante, a sério.
Eu chorei imenso com este livro. Chorei com a história da Lourdes, da maneira como ela foi obrigada a crescer, a tornar-se mulher, a tornar-se mãe. Só recomendo, a sério. A Lénia escreve muito bem, muito bem. Eu já ouvi dizer que ela lutou bastante para este livro, para ter este livro lançado por uma editora, e é assim, acho que ela nem devia ter lutado tanto, porque ela merece mesmo o seu livro editado, que já foi editado, e agora quer ler o novo que ela lançou, porque a escrita dela é muito, muito, muito bonita mesmo, muito. E acho que foi o livro que mais conversou comigo este ano, e eu já li muita coisa. E também já li livros que conversaram comigo, mas este tocou-me de uma maneira especial. Pronto, é toda aquela nostalgia do Alentejo. Tocou muito. Este livro tocou-me de uma maneira especial e sim, só tenho coisas boas a dizer e recomendo, se não leram, se tiverem a assinatura do Kobo Plus. Eu não tenho o livro, mas quero ter o livro físico, portanto, provavelmente na Feira do Livro irei comprá-lo. Mas se tiverem o Kobo e se tiverem a assinatura do Kobo Plus, leiam porque não se vão arrepender, acreditem em mim. Deixou o cemitério em silêncio, os pensamentos em desordem a quererem alinhar-se. Puxou o portão, que chiou pela falta de óleo nas dobradiças. Deu 2 voltas à chave e olhou uma última vez para aquelas árvores altas cujas sombras desciam já sobre as campas numa despedida suave de final de tarde. E pronto, falámos sobre mais uma autora portuguesa e mais um livro de autoria nacional, que eu me orgulho bastante. Gosto muito de ler os nossos autores e gosto muito de falar sobre eles e sobre os livros, e gosto muito de descobrir autores nacionais novos. Se vocês tiverem recomendações para mim, apesar de eu ter aqui imensos para ler, mas aceita-se recomendações, claro. Portanto, se me quiserem recomendar algum que também vos tenha tocado assim especialmente, aceito recomendações e terei muito gosto em ler e fazer aqui a minha review, apresentar a minha opinião. Pronto, então, como já disse, deixem o vosso comentário, deixem o vosso gosto e, claro, se gostarem do meu conteúdo, convido-vos a subscreverem o meu canal. Então, até ao meu próximo vídeo. Um beijinho muito, muito grande para vocês e tchau!